Mateus, capítulo 25. Quem encontrou, diga amém. Assim escrito está a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Verso 2. Coloca no verso 2. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Deixa eu ler aqui. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Não esquece disso aqui. Esse verso aqui, verso 10. Olha para você ver. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Verso 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que Filho do Homem há de vir. Coloca agora para mim no verso 10 de novo. Presta atenção aqui. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, fechou-se a porta. Preste atenção. Você só vai entrar na porta se for com o noivo. Sozinho não entra. Presta atenção. Porque quando ele entrou, a porta fechou, e as outras que elas bateram na porta dizendo: abre a porta. Ele: eu não vos conheço. O acesso que tem de entrada é o noivo. Não esqueça disso. O acesso que tem para a gente entrar é o noivo. Sem ele nós não vamos conseguir entrar na porta. Se assenta, mas se assenta glorificando a Deus.
O texto que está em voga, todos nós conhecemos na Bíblia Sagrada, o sermão profético pregado por Cristo, conhecido como a parábola das 10 virgens. Algo me chamou a atenção nesse texto aqui, porque esta palavra, quando Cristo está ministrando, Ele está ministrando ela para os seus discípulos. Mas Cristo aqui mostra que Ele fala em parábolas. E algo me chamou a atenção nesse texto aqui, que quando Cristo ele começa a falar com os discípulos sobre as 10 virgens, Cristo ele destaca algumas coisas no texto. A primeira coisa que ele destaca, ele fala que elas são a semelhança. Preste atenção. Semelhança é aquilo que parece uma com a outra, é semelhante. Algo me chamou também a atenção que a segunda coisa que Cristo destaca nesta palavra é a virgindade das 10. O texto nos mostra Cristo dizendo a parábola das 10 virgens, mostrando que todas as 10 são virgens. O terceiro destaque é onde Cristo aqui ele destaca aquilo que elas têm em tuas mãos. Ele está dizendo, elas têm lâmpadas, todas elas têm lâmpadas. E a quarta coisa que Cristo destaca aqui, que todas elas têm um objetivo. E o objetivo que Cristo destacou é essa, que as 10 virgens estão querendo encontrar com o noivo também. Presta atenção aonde eu quero chegar com esse texto aqui. Mas para falar da parábola das 10 virgens, eu tenho que entrar no contexto, porque a parábola das 10 virgens, para você entender o contexto desta parábola, ela representa o casamento judaico. É por isso que quando Cristo prega esta palavra aos discípulos, eles tinham que entender o casamento judaico. Isso aqui me chamou a atenção. Por que, pastor? Porque no casamento judaico ele começa o casamento desta forma. Quando o jovem ele escolhe uma noiva, ele conversa com teu pai, e o teu pai tem que preparar 3 coisas em prol da vida desse jovem. A primeira coisa que o pai tem que fazer, ele tem que escrever uma carta, em outras palavras, um currículo dizendo quem é o filho dele, mostrando a qualidade que o filho tem. E a segunda coisa, depois que ele escreve esta carta, o casamento judaico nos mostra que o pai também tem que colocar nas mãos do jovem, ele tem que colocar na mão do jovem um dote. E esse dote aqui é para quando ele for de encontro ao pai da noiva, ele precisa entregar esse dote. A terceira coisa que o pai entrega para o filho é um cálice. Preste atenção. Ele entrega nas mãos do filho um cálice. E o jovem, quando sai da tua casa, ele vai de encontro ao pai da noiva. E ele chega na casa do pai da noiva, ele bate na porta. Quando ele bate na porta, a primeira coisa que ele apresenta é como noivo da tua filha, que o propósito é esse: eu estou querendo ficar noivo da tua filha. Mas a primeira coisa que ele tem que colocar nas mãos do pai da noiva é a carta de referência. Em outras palavras, o currículo de quem era o pai daquele filho. Porque se é um casamento judaico, todo mundo quando apresenta um para o outro, os judeus eles gostam de saber a descendência, de onde você veio, quem é o teu pai, onde você mora, de qual família você é. É por isso que Mateus aqui, como ele é judeu, ele começa o seu evangelho para apresentar Cristo de uma forma diferente dos outros evangelhos. Porque se ele é judeu, para ele apresentar Cristo ao povo, ele tinha que falar da descendência, ele tinha que falar de onde Cristo veio. Então ele começa falando da genealogia até chegar em Cristo.
Porque todo judeu ele quer saber quem é seu pai, de qual família você é. E essa carta de apresentação que o filho leva para o pai da noiva, quando ele lê a carta, ele aprova o noivado. Ele também depois ele tem que pagar o dote. Quando ele paga o dote para o pai da noiva, o pai da noiva chama a jovem, a tua filha, e apresenta. Quando ela apresenta a jovem para o jovem, para confirmar o noivado, e ela ficar noiva com ele, ela recebe em tuas mãos um cálice. E quando ela toma o cálice, aquilo ali é a confirmação de um noivado. Falar de cálice, às vezes nós achamos que é uma coisa simples. O cálice da Bíblia, quando ele volta para a casa do pai, ele já volta mesmo sendo jovem, com a intenção de preparar o casamento. Mas o noivo, como ele é jovem na lei judaica, quem escolhe a noiva não é de velho, é de pessoa jovem. Alguns historiadores dizem que quando faz a escolha, o noivo mais ou menos ele tem uma faixa de 13 a 14 anos de idade. E quando ele volta para casa, ele precisava preparar todo o casamento, porque a confirmação já tinha sido feita pela noiva. Isso aqui me chamou a atenção, porque a função do noivo, quando ele sai da casa da noiva, é precisar preparar uma casa. É por isso que o Evangelho de João, capítulo 14, ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, crê em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, esteja vós também. Mostrando que a função do noivo foi preparar uma casa. Isso aqui me chamou a atenção, porque, pastor, que entrando no casamento judaico, quando a noiva ela toma o cálice, ela está confirmando o noivado, mostrando que ela tem um compromisso selado com alguém, mostrando que ela tem marcado o noivado. Mas tudo aqui é uma preparação para o casamento. Mas eu fui estudar sobre o casamento judaico e tentar me aprofundar mais, para tentar trazer esta palavra. É quando eu descubro que quando ela fica noiva, ela já coloca, mesmo sendo jovem, o véu sobre ela. É por isso que às vezes as pessoas não entendiam naquele tempo. Umas jovens que andavam com véu sobre a sua cabeça. E quando elas andavam com véu, elas não sabiam o dia do matrimônio, mas elas colocavam o véu na cabeça, esperando o dia do casamento, esperando o dia da volta do noivo. E elas sempre mantinham o véu na cabeça. Isso aqui me chamou a atenção, porque a noiva resolveu adornar-se, a noiva resolveu se preparar, mesmo sabendo o dia que eu não sei o dia que o meu noivo vai vir, eu não sei o dia que ele vai aparecer para o casamento, eu não sei o dia que ele vai aparecer para o dia do matrimônio. Mas a noiva, ela sempre andava preparada. Isso aqui me chama a atenção, porque a noiva, a função dela todo dia, ela ia para a janela, olhava para a rua, esperando a vinda do noivo. Mas ela esperava todo dia, e todo mundo que olhava de fora para dentro, às vezes pensava assim: toda vez que eu vejo aquela jovem na sua janela da tua casa, eu vejo ela adornada, mostrando que ela está preparada, esperando alguém vir, mostrando que ela está preparada. Ao noivo vai aparecer uma hora, mas todo dia ela aparecia na janela da tua casa. E quando alguém de fora vê, a noiva também precisava se destacar, que ela já estava comprometida e que ela não estava mais presa, porque ela tinha um dono, que ela tinha um compromisso com alguém aqui. Esse texto aqui
me chamou a atenção, porque quando a noiva mostrava e alguém vinha de fora para dentro, mostrava que o preço por ela já tinha sido pago, o dote já tinha sido entregue. A mesma forma é a igreja com Cristo, já foi pago o preço, o dote já foi pago, e nós estamos aqui aguardando o que, pastor? O dia aqui do matrimônio. E o texto aqui, para você entender, no casamento judaico, o pai do noivo ainda, que marcava a data do casamento, o pai do noivo que marcava, por quando o noivo saía da casa da noiva, o pai dizia para ele: filho, quando tu sair, selar a aliança, e a noiva tomar o cálice, volta para casa. Se alguém te perguntar na sua caminhada na rua, qual o dia do matrimônio, você diz que você ainda não sabe o dia do casamento. A mesma forma é Cristo. Cristo não sabe o dia da tua volta. Cristo não sabe o dia do casamento. Por quê? O capítulo 25 de Mateus, ele representa o contexto de um casamento judaico. Quando a noiva estava adornada todos os dias, ela já ficava o dia todo com véu sobre a sua cabeça, mostrando o que, pastor? Que ela já estava preparada. A noiva não se prepara de improviso. A noiva, ela já tem que andar preparada. Ela acordava no domingo adornada, na segunda ela também acordava adornada, na terça ela acordava adornada, na quarta ela também já acordava adornada, na quinta ela também acordava adornada, na sexta ela acordava adornada, no sábado ela acordava adornada. Ela queria mostrar para o noivo que ela não ia preparar na hora, mas ela já estava preparada para receber ele no dia que ele viesse, mesmo ela não sabendo, e ele também não sabendo o dia que ele ia vir. Por quê, pastor? Porque se era um jovem no casamento judaico, todo o preparativo da casa, preparar a morada, preparar a casa, quem prepara é o pai. O jovem não tinha condições, e como ele não tinha condições, só o pai podia determinar o dia do casamento. É por isso que Cristo não sabe o dia da tua volta. Quem sabe é só o pai, quando ele vê que toda a casa está preparada, quando ele vê que tudo aquilo que ele investiu, que ele preparou a morada para a noiva, que ele preparou para o dia do casamento. Isso aqui me chamou a atenção. Por quê, pastor? Porque o casamento judaico, ele nos mostra que eu como igreja, você como igreja, a gente tem que estar todo dia adornados, preparado para o dia da volta do noivo, preparado no dia que o noivo vir buscar a tua noiva. Em outras palavras, o esposo vir buscar a tua esposa. Aí algo me chamou a atenção também, que estudando a história do casamento judaico, quando a noiva olha para o noivo, ele coloca na tua mão uma moeda, e esta moeda é uma dracma. Essa dracma simboliza como se fosse um testamento. Lucas capítulo 15, quando fala da mulher da dracma perdida, aquela mulher, quando fala uma dracma perdida, aquela mulher devia estar vivendo algo muito como se fosse triste. Por quê, pastor? Porque se aquela mulher era uma mulher solteira e não era casada, o sonho de toda mulher solteira é que um dia ela entra, que ela veste um vestido de noiva. Mas nesse tempo aqui, para você entender, toda vez que um homem ele chegava próximo de uma mulher e ele sabia que o pai faleceu, a primeira coisa que o homem perguntava para aquela mulher: eu preciso ver o testamento que o teu pai deixou, porque eu preciso saber todas as dracmas que ele deixou como herança, todas as dracmas que ele deixou para ti. Aquela mulher de Lucas capítulo 15, ela tinha 10 dracmas, mas ela perdeu uma dracma. Quando aquele homem que quer casar com ela, ele lê o testamento dizendo, mas o testamento está dizendo que
Você recebeu do teu pai 10 dracmas, mas eu estou olhando em tuas mãos, só tem 9 dracmas. Quando o noivo, aquele homem que tem interesse de casar com aquela mulher, ele observa isto aqui, ele olha que aquela mulher não tem capacidade de tomar conta de uma casa, porque se ela não teve capacidade de tomar conta da herança que o pai deixou, ela também não tem capacidade para tomar conta do noivo. É onde o próprio noivo desiste de casar. Aí essa história do casamento aqui me chama a atenção, porque além de o noivo entregar na mão da mulher, eu te entrego esta dracma, mas esta dracma tem que estar nas tuas mãos até o dia da minha volta, tem que estar nas tuas mãos até o meu retorno. Ela não podia perder a dracma. Outra coisa que ele coloca na outra mão, o casamento judaico diz que além do jovem deixar na mão da noiva uma dracma, ele também coloca na mão dela uma lâmpada. Ela precisa manter na tua mão uma dracma, e na outra mão ela precisa deixar a lâmpada preparada. Aí ele vai preparar a casa. Quando ele prepara a casa, algo me chama a atenção, que no casamento judaico, o pai instrui o filho, o momento certo do casamento, e quando ele instrui o filho só fica obedecendo a ordem do pai. A noiva adornada, uma mão uma dracma, e na outra mão ela leva sobre ela uma lâmpada. Não esqueça disso. Uma mão uma dracma, e na outra mão ela leva sobre ela uma lâmpada. Ela não pode perder. A história diz que quando o noivo ele não vê mais a noiva, preste atenção, no casamento judaico, quando eles ficam noivos e selam um noivado de jovem, o noivo não pode mais ir de encontro à tua noiva, como pessoas fazem hoje. Vai na casa da noiva todo dia. Não, eles não podem se ver mais no casamento judaico. Encontraram uma vez, selaram no noivado, ele só pode ver ela depois no dia do matrimônio. Presta atenção para você entender. E neste tempo aqui, o noivo, para ter notícia da noiva, o casamento judaico diz que o noivo precisa escolher um amigo, que é chamado amigo do noivo. Esse amigo do noivo, ele vai de encontro à noiva todos os dias, para saber como a noiva está. E quando ele sai da casa da noiva, ele leva notícia para o noivo, mostrando como a noiva está. E toda vez que o amigo do noivo ele vai de encontro à noiva, ele precisa levar para ela presentes, para preparar para o dia do matrimônio. É por isso que o Evangelho de João, capítulo 3, verso 29 diz, tem como colocar Evangelho de João 3, 29? Evangelho de João 3, 29. Olha o que diz o texto para você entender. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que é o amigo do noivo, que lhe assiste e ouve, ele assiste a noiva e ele também ouve a noiva, o amigo do noivo. Além dele assistir, estar próximo, enxergar a noiva, ele também passa a ouvir as palavras que a noiva vai falar, para ele levar para o noivo. Presta atenção. Que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois a este meu gozo está cumprido. Verso 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A função do amigo do noivo é essa. Ele não pode se engrandecer diante da noiva. O amigo do noivo tem que sempre chegar próximo da noiva, levar notícia do noivo, engrandecer o noivo e diminuir diante dele. Sempre eles têm que destacar na notícia o noivo. Mesmo amigo do noivo vendo a noiva diariamente, mesmo amigo do noivo estando com a noiva diariamente, ele não pode se engrandecer. Quando ele fala é necessário que ele cresça, ele está dizendo é necessário que o noivo cresça e que eu diminua.
O amigo do noivo hoje já simboliza o Espírito Santo de Deus. Ele tem de encontro a noiva, e quando chega, termina um culto, para você entender, ele volta para o noivo. Quando ele volta para o noivo pergunta: como está a noiva? Aí ele começa a falar: eu tive de encontro, eu fui de encontro à tua noiva. Aí ele pergunta: mas espera aí, tu encontrou com a minha noiva, mas traz uma notícia. Ele fala assim: sabe por quê? Porque como ele foi preparar a casa e não sabe o dia do matrimônio, ele leva notícia, e a notícia que ele leva é sempre da noiva. E algo me chamou a atenção no texto, primeiramente para você entender, porque que notícia que ele vai levar da noiva para o noivo? Sabe a primeira notícia que ele leva? Se a noiva foi capaz de fazer um banquete diante dele. Vocês já repararam que toda pessoa que quer casar pergunta primeiro se a mulher sabe cozinhar? A igreja, o banquete que ela prepara é este: a ceia do Senhor. Toda vez que ele leva a notícia, ele pergunta como foi o banquete. Porque você entendeu Mateus 25, a parábola, no capítulo 26 é quando Jesus fala com os discípulos: preparem a ceia. Agora que foi pregado o sermão da parábola das 10 virgens, o contexto do casamento judaico, eu preciso confirmar o noivado na ceia. Quando ele confirma o noivado, você continua a caminhada. É quando ainda depois ele chama todos os discípulos dizendo: vamos cantar um hino, para depois ele ir para a morte. Ele canta ainda com a noiva, para você entender. É a mesma forma de dizer para a noiva: canta um hino comigo, antes da última vez que eu estou te vendo agora, que eu só vou te ver depois de alguns anos, eu não sei, só vou te ver anos depois, agora tu é jovem. E ele fala: canta um hino comigo. Alguns historiadores dizem que Jesus, ele cantou um salmo chamado Salmos Halel. Existem alguns salmos na Bíblia chamados Halel. Esses salmos são cantados antes da Páscoa. São os salmos 113, 114, 115, 116, 117 e Salmo 118. Salmos cantados antes da Páscoa, porque depois da Páscoa, no 8º dia, é cantado o livro de Cantares, aonde é o casamento também judaico. Eles cantam no 8º dia para selar o livro de Cantares de Salomão, aonde mostra o relacionamento de Deus com Israel, aonde mostra o relacionamento de Cristo com a igreja, e aonde mostra o relacionamento de Salomão com a mulher sunamita. Isso aqui me chamou a atenção, porque quando fala que ele cresce ou diminua, e quando o noivo entrega na mão da noiva uma dracma, esta dracma precisa ficar nas mãos dela sempre, para estar guardada. E ele entrega também a lâmpada. Esta lâmpada aqui é para você entender porque que ele disse aqui a parábola das 10 virgens, e na mão das 10 tinha uma lâmpada. Pastor, mas por que que o noivo entrega na mão da noiva uma lâmpada? Ele precisa entregar na mão da noiva uma lâmpada, sabe por quê? Porque ele está vendo ela aquele dia, e quando ele voltar, é a mesma forma de dizer: eu estou tanto tempo sem te ver, eu estou anos sem te ver. Ele não sabe se vai encontrar a noiva da mesma forma que deixou, porque ela era jovem, mostrando que ele não sabia o dia da tua volta, mostrando que ele não sabia o dia que ele ia voltar. E na Palestina existe uma lei. A lei da Palestina é esta: mulheres não podem andar na rua à noite. Todas as mulheres que andam na rua à noite é chamado de mulheres prostitutas, de os homens que ficam na rua, eles estão à procura das prostitutas. E uma mulher que é encontrada à noite na rua da Palestina, o homem acha que aquela mulher é prostituta. É quando ele se aproxima daquela mulher, achando que ele pode se envolver com ela. Mas as mulheres que não eram prostituta no tempo da Palestina,
elas precisavam andar com uma lâmpada à noite, aonde elas colocavam a lâmpada no teu rosto, mostrando, dizendo para eles: eu tenho um compromisso com alguém, eu só estou passando nessa rua, mas eu não sou prostituta, eu estou passando nessa rua, mas eu sou noiva, alguém pagou preço por mim, alguém investiu em mim. Então isso aqui me chamou a atenção, porque quando o noivo entrega uma lâmpada para a noiva, ele está querendo dizer: eu não sei o dia que eu volto, eu posso voltar de dia, mas eu também posso voltar à noite, mas eu preciso te reconhecer de novo, porque eu te vi uma vez só na minha vida, e quando eu voltar, eu quero saber se você é a mesma, se você é a mesma que eu conheci no dia do noivado, se você é a mesma que está mostrando na face. Por que, pastor? Porque o noivo não vai relacionar com aquele que ele não conhece. Para o noivo ter relacionamento, pastor Daniel, ele precisa ver o rosto. Eu preciso ver o rosto, se é o mesmo rosto que eu conheci quando você começou na sua caminhada. Eu preciso ver o teu rosto, se é o mesmo rosto que pareceu para mim quando eu fiquei noivo com você. Aí a lâmpada, ela precisa manter acesa para quê? Para poder mostrar o rosto diante do noivo, para poder mostrar a face diante do noivo. Mas pastor, eu não entendi. Sabe por quê? Porque as escrituras foi nos dada para iluminar o meu rosto, mostrando aqui que a lâmpada representa a palavra, que através da palavra é o que vai mostrar quem eu sou diante de Deus, que através da palavra, porque uma Bíblia fechada, ela não tem poder nenhum. É a mesma forma de eu dizer: pastor, eu conheço a Bíblia, eu já vi a Bíblia, mas eu não leio a Bíblia. É a mesma forma de dizer: então a tua lâmpada está totalmente apagada. A lâmpada acesa, ela simboliza a palavra aqui, só para você entender. Quando a lâmpada está acesa, ela vai identificar para o noivo quem eu sou, porque ele não sabe o dia que ele volta, se ele volta de dia ou se ele volta de noite. A lâmpada tem que estar acesa perto do rosto, para você entender, porque o noivo quer te reconhecer. O noivo não vai relacionar com pessoas desconhecidas. Vai pegando até onde eu quero chegar. Aí o que me chama a atenção no texto aqui, porque isso aqui é uma parábola, e a parábola começa dizendo: todas as 10 são virgens, mostrando que as 10 elas têm a mesma qualidade. A parábola aqui também ela começa dizendo que todas elas são semelhantes, parecem. A parábola também ela está dizendo aqui que todas elas possuem a lâmpada nas mãos, e todas elas estão no mesmo objetivo de esperar o noivo. E além delas estar no mesmo objetivo de esperar o noivo, algo me chamou a atenção no texto, que o segredo não é ser virgem, porque todas elas eram virgem. Então não é um segredo. O segredo do texto aqui, para você entender, não é semelhante, porque todas elas também eram semelhantes, pareciam. Todas elas, além de ser virgem, elas também pareciam. O segredo também desse texto aqui não é ter lâmpada nas mãos, porque todas elas também tinham lâmpada nas mãos. O segredo aqui também não é elas terem o mesmo objetivo, porque todas elas tinham o mesmo objetivo. E o objetivo de todas elas aqui, para você entender, era o mesmo: eu estou para esperar o dia do noivo. Esse texto aqui, algo me chamou a atenção em Mateus capítulo 25. Jesus está trazendo para os discípulos um sermão escatológico. Esse sermão aqui é Cristo dizendo: se preparam para a minha vinda, porque eu voltarei. O sermão que Cristo prega para os discípulos é esse. Ele está dizendo: vocês precisam estar preparados para a minha vinda. Jesus aqui, ele diz para os discípulos: são 10 virgens que acompanham a preparação da noiva. Porque lendo o texto e toda a história,
eu fui entender. Alguns pregadores aqui, eles pregam que essas 5 prudentes eram a igreja, e as 5 loucas não era a igreja. Estudando o casamento judaico, eu fui entender. Essas 10 virgens, elas são amigas da noiva. Elas não tinham nada a ver com a igreja. Presta atenção. Elas são colocadas como amiga da noiva. Mas pastor, como assim? A noiva, quando ela fica noiva, ela cansa de esperar o noivo. E como ela cansa aqui de esperar o noivo, ela levanta toda madrugada adornada. O tempo passa, passa 1 ano, passa 2 anos, e os anos vão se passando. Quando ela era jovem, mas ela não sabia o dia do casamento. A noiva esperando o noivo cansa, e quando ela cansa, a história diz no casamento judaico que a mulher, quando está noiva, ela tem o direito de levantar 10 amigas, como o noivo levantou o amigo do noivo. A mulher tem direito de levantar 10 amigas e escolher 10 amigas, e as amigas que esta mulher escolheu, elas tinham a qualidade de ser virgem. As amigas que esta mulher escolheu, elas tinham a qualidade de ser semelhante. As amigas que esta mulher escolheu, elas tinham a qualidade de carregar a lâmpada. Essa amiga que esta mulher escolheu, elas também estavam esperando o noivo, mas não era para o seu casamento. Elas estavam esperando o noivo para a noiva, porque ela levantou 10 amigas, porque ela acordava todo dia, de madrugada, ficava na janela esperando o noivo. E um dia a noiva cansa. Como ela cansou, ela não sabia a vinda do noivo. Ela levanta 10 amigas. Para quê, pastor? Para poder ficar na janela com ela. Enquanto a noiva disse assim: estou cansada, eu preciso descansar um pouco. As amigas revezavam o turno. Olhando o turno, ficavam na janela esperando o noivo. A noiva cochilando e as amigas esperando o noivo. Quando uma cansava, a outra vinha. A outra cansava, a outra aparecia. Mas algo me chamou a atenção nesse texto aqui. Porque, pastor, elas trocavam o horário. Elas revezavam o horário para esperar o noivo no dia do casamento daquela noiva. Mas algo no texto me chamou a atenção. Porque além da noiva dizer para as amigas assim: ei, eu preciso descansar, eu preciso cochilar, porque eu estou esperando o noivo há tanto tempo e nada, e eu não posso perder o dia do casamento. Aí olha o que aconteceu no texto, Mateus capítulo 25, verso 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Pastor, não entendi. Olha aqui. E tardando o esposo, o noivo, como ele tardou a tua vinda, todas as amigas da noiva e a noiva dormiram. Isso aqui, as amigas tinham uma função, e a função era o quê? Me ajuda a olhar, observar a vinda do noivo. Mas o texto diz que todas elas cansaram. As 10 virgens se cansaram, e a noiva também se cansa. Para você entender, elas tinham que estar acordadas, 5 prudentes, 5 loucas. E algo me chamou a atenção no texto, sabe por quê? Porque elas faziam assim, ó. Olha aqui, ó. A noiva, olha aqui. Ei, eu vou tirar um cochilo. E quando eu tirar um cochilo, observa para mim se o noivo vem, porque eu preciso cochilar pelo cansaço. Mas elas foram revezando assim. Enquanto uma cochilava, a outra vinha. Mas o texto nos mostra aqui que além da noiva cochilar, as 10 virgens também cochilaram. E o texto nos mostra que o cochilo delas aqui foi um cochilo tão profundo que elas acabaram adormecendo. Aqui não só é só as 10 virgens,
a noiva também aqui, ela acabou adormecendo. Quando ela resolve cochilar, todos nós sabemos, o cochilo é na expectativa de quê, pastor? Toda aquela pessoa que fala assim: eu vou dar um cochilo ali à tarde, dar um cochilo agora. O cochilo é quando você espera qualquer barulho, você acorda rápido, porque o cochilo ele é sensível. Presta atenção. Foi isso que a noiva fez: eu vou cochilar. E as amigas também foram no mesmo propósito: eu vou cochilar. Mas o texto diz que aquilo que era para ser cochilo acabou sendo um sono profundo. Aí o texto diz que elas adormeceram. Adormecer significa perder a sensibilidade física. Em outras palavras, perder a sensibilidade de acordar. Porque aquele que está cochilando, você pode encostar um dedo nele que ele acorda. Mas quando ele cochilou e adormeceu, um sono profundo, você balança ele e fala: ele deitou para cochilar, mas ele pegou no sono pesado. Isso aqui aconteceu nesse tempo aqui. Algo me chama a atenção no texto aqui. Por quê, pastor? Só para você entender. Elas tinham que acordar antes da volta do noivo, para elas poderem acordar a noiva que ainda estava dormindo. Quando elas resolvem cochilar, elas dormiram no sono profundo. Mas quando elas estavam cochilando, elas queriam dizer: vai dar tempo de despertar antes que o noivo chegue. Porque o cochilo é viver na sensibilidade. Eu acordo de qualquer jeito. Um toque, uma palavra, um barulho que o noivo fizer, eu acordo. Mas o texto diz: olha para você ver a gravidade que foi a parábola que Jesus estava dizendo para os discípulos. Olha o que aconteceu no verso 6. Vamos lá? 25:6. Olha aqui, elas cochilaram, adormeceram, mas o texto diz: mas à meia-noite. Qual hora? Aí eu fui entender o relógio judaico. O texto dizendo aqui, Mateus, como era judeu, o texto dizendo aqui para você entender, ele está dizendo à meia-noite. O que aconteceu à meia-noite? O noivo veio. Olha aqui para você entender. Aí eu fui entender o texto e comecei a olhar a hora judaica. O horário judaico, a primeira vigília da noite. Presta atenção. Se elas dormiram aqui e cochilaram, a noite aqui, a primeira vigília da noite, ela começa de 6 horas da tarde. Na nossa tarde. Porque o horário de judeu começa o dia às 6 horas da manhã e termina 6 horas da tarde, o dia. Vai dar bom dia, passou de meio-dia, bom dia, bom dia. 6 horas da tarde, acabou o dia. Aí começa a vigília da noite. A vigília da noite, no horário judaico, é a primeira vigília de 6 a 9 horas. A segunda vigília da noite é de 9 à meia-noite. A terceira vigília da noite é de meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília da noite é de 3 às 6 da manhã. Presta atenção. A noite do judeu, ela termina às 6 horas da manhã. O nosso dia começa meia-noite. Portanto, quando você encontra com alguém à meia-noite, de madrugada, você fala bom dia e bom trabalho. Mas para o judeu não. O dia do judeu começa às 6 horas da manhã e ele termina no nosso horário às 6 horas da tarde. Se o texto aqui, olha aqui para você entender, está dizendo que à meia-noite aqui o noivo veio, nos mostrando aqui que elas se cansaram e dormiram. E no momento do seu cansaço, a noiva e as suas 10 amigas, elas tiraram um sono profundo. E o noivo veio à meia-noite.
Então, se elas dormiram ali, nos mostra, sabe o que? No mesmo dia que elas dormiram, foi o mesmo dia que o noivo veio. No mesmo dia que elas resolveram cochilar, foi o mesmo dia que o noivo apareceu. No mesmo dia que elas resolveram cochilar e ficaram no sono profundo, foi o mesmo dia que o noivo apareceu. Pastor, não entendi. No dia que elas resolveram a descansar, o noivo aparece. A primeira coisa que eu deixo, irmãos, o que você deixa, pastor? Porque ele não ia voltar amanhã, ele ia voltar no dia do cochilo, porque nós nunca sabemos a volta, nós nunca sabemos o dia que ele vai voltar. No mesmo dia que ele volta, a noiva dorme. No mesmo dia que ele volta, as 5 virgens prudentes dormem. No mesmo dia que ele volta, as 5 virgens loucas também dormiram. Aí algo me chamou a atenção no texto. Olha o que me chamou a atenção no texto, para você entender o amor de Deus. Olha como é maravilhoso o amor de Deus. Olha aqui, vamos lá, Mateus capítulo 25, verso 6. Aí, olha o noivo, olha o noivo, olha o noivo. Eu preciso ir. Chegou o dia de eu encontrar com a noiva. Chegou o dia do matrimônio. Quando chega o dia dele encontrar com a noiva, o noivo aqui, ele foi tão maravilhoso e mostra o amor de Deus, de Cristo com a igreja, que o noivo faz assim: mas espera aí, se eu chegar e falar, o noivo vem, e a noiva estiver dormindo, ela perde a sua oportunidade. Sabe o que o noivo faz? Eu vou levantar um amigo, para ele avisar que eu estou vindo. É por isso que o texto diz: mas à meia-noite ouvi um clamor. Clamor é alguém gritando, e alguém que gritava estava dizendo: aí vem o esposo. Então não era o esposo, então quem estava gritando era o amigo do noivo. Quem era amigo do noivo? O Espírito de Deus. Ele vem, igreja. O noivo vem. Ele manda o noivo, ele manda o amigo do noivo na frente. Por quê? Mostrando o amor dele pela noiva. Ele está dizendo aqui: ei, amigo, vai na minha frente, anuncia a minha volta, porque a igreja não é tempo de dormir. Fala com eles que não é tempo de colocar em sono profundo. Anuncia que eu estou à porta. Anuncia que eu estou voltando, porque não é tempo de entrar em sono profundo. Aí é o que ele diz. Quando ele grita, ele diz assim: aí vem o esposo. Sabe por que ele manda o noivo ir na frente aqui? Por que, pastor? Porque no casamento judaico, aonde o noivo vem gritando a noiva, o noivo vai gritando a noiva. No casamento judaico, o noivo grita: estou chegando, estou chegando. O noivo está chegando, e a noiva já está preparada, adornada. Presta atenção. E ela já está preparada, adornada. Quando ele manda o amigo do noivo aqui, ele está dizendo: vai na frente, porque eu não sei quanto tempo ela tem me esperado. Se ela vai estar acordada, se ela vai estar me esperando. Sabe por quê? Porque, pastor, ele diz: vai na frente, e quando você for logo na frente, você vai acordar ela, mas eu vou vir logo atrás. A função do Espírito de Deus, todo dia acordar a noiva, porque Deus está dizendo: eu já estou vindo logo atrás. Quando o Espírito grita: aí vem o noivo, é porque o noivo também está logo atrás. A função do amigo do noivo é acordar a noiva. Preste atenção. A função do Espírito Santo de Deus
é acordar a igreja. O Espírito Santo de Deus, ele vem na frente dizendo: não é tempo de cair em sono profundo. Desperta a igreja, desperta, ó noiva, porque o noivo está vindo. E quando, presta atenção, como o noivo vem aqui e o amigo do noivo está dizendo que aí vem o esposo, algo me chamou a atenção. Por quê? Porque todos nós sabemos que quando uma pessoa está noiva, ela leva na tua mão direita uma aliança, e esta aliança representa um compromisso. A aliança representa um compromisso. Quando nós mostramos a mão direita uma aliança, nós estamos mostrando: estou esperando esta aliança sair da mão direita para vir para a mão esquerda. Aí algo me chamou a atenção nesse texto aqui. Por quê, pastor? Porque o texto não nos mostra. A única coisa que o texto me mostra aqui, que o tempo do noivado, às vezes nós passamos por batalha, nós estamos vivendo o tempo do noivado. Nós estamos vivendo o tempo do noivado. No mundo espiritual, quando eu levanto a minha mão direita, eu estou mostrando para o inimigo: aqui tem uma aliança, e esta aliança eu já estou esperando vir para a mão esquerda. Aí algo me chamou a atenção no texto. Por que, pastor? Porque o noivado aqui, ele me chama a atenção, está se preparando para o casamento. E se o casamento, todos nós entendemos, é quando João escreve a carta da igreja de Apocalipse, quando ele escreve a carta de escatologia, dizendo sobre a vinda de Cristo, mostrando que o noivado ainda dura enquanto estiver na terra. Todo momento que você está na terra é o tempo do noivado. Tem pessoas que servem o evangelho, como a minha mãe, 35 anos, mostrando que tem 35 anos de noivado, esperando o dia do casamento com o noivo. Aí algo me chamou a atenção. Por que, pastor? Quando que vai ser o casamento do noivo com a noiva? A história diz, o livro de Apocalipse, João diz que quando as trombetas tocar, nós vamos entrar no tempo das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, verso 7 adiante diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Quando João está dizendo, ele está dizendo: a igreja está pronta. Verso 8 diz: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, para puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça do santo. E verso 9 diz: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da bodas. Bem-aventurado aqueles que são chamados para a ceia da bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Estas são a verdadeira palavra de Deus. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. O que me chama a atenção, pastor? Todos nós que somos casados, nós sabemos que a única coisa que dá um término no casamento é quando nós falhamos assim, no dia do casamento, até que a morte nos separe. Mostrando o que, pastor? Que todo casamento ainda pode chegar no fim. Todo casamento ainda tem um final. Nós falamos isso, que até que a morte nos separe. Mostrando o quê? Que a morte tem poder de acabar com o casamento. Que a morte, ela tem poder de acabar com a felicidade. Que a morte tem poder de acabar com a comunhão. Mas algo me chamou a atenção nesse texto aqui. Por quê, pastor? Porque todos nós
nós sabemos que a morte tem poder de acabar com o casamento, mas com Cristo não é assim. A morte não tem poder. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque ele veio. Quando ele vem, ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele volta preparar a casa, preparar a morada, para vir buscar a noiva. Presta atenção, nós sabemos que a única coisa que tem poder de acabar com o casamento é a morte. Quando a morte chega, todos nós dizemos: acabou o casamento, acabou a felicidade naquela casa. Mas com Cristo e a igreja não. Por que, pastor? Com Cristo e a igreja não. Olha o que Paulo escreve a carta à igreja de Roma, capítulo 8, para mim terminar, vamos lá. Olha que Paulo escreve a carta à igreja de Roma no capítulo 8, vamos lá, para você entender, verso 35. Olha eu perguntar para a igreja: o que tem poder de acabar com o casamento? O que tem poder de acabar com o casamento? Não ouvi 3. O que tem poder de acabar com o casamento? Aí Paulo escreve a carta à igreja de Roma, capítulo 8, verso 35. Olha para você entender o que Paulo escreve. Olha Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai separar? Quem tem poder de separar o amor do noivo com a noiva? E eu falei agora que o único que tem poder de acabar com o casamento é a morte. Aí Paulo faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Paulo está dizendo: quem tem poder de separar o noivo da noiva? É a pergunta. Aí ele diz: a tribulação tem poder? A pergunta. Ou a angústia tem poder? Ou a perseguição tem poder de acabar com o relacionamento do noivo e da noiva para o dia do casamento? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Verso 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte. Peraí, por amor de ti nós somos o quê? Você sabe o que Paulo está dizendo? Pelo amor da igreja com Cristo, eu preciso morrer. Meu Deus, orabassúria. Vocês não entenderam? Quando ele faz a pergunta, ele fala: quem tem poder de separar o amor de Cristo com a igreja, do noivo com a noiva? Aí Paulo disse aqui, ó: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Paulo está dizendo: por amor de Cristo, do noivo, eu vou morrer. Olha aqui para você entender. Eu vou morrer, entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Paulo está dizendo: você vai morrer como ovelha. A ovelha morre calada. É o único animal que quando vai para o matadouro não faz nada. A história diz que a ovelha ela só derrama lágrimas, sabendo que vai morrer. Presta atenção, verso 37, cadê? Mas enfim, todas essas coisas somos mais do que porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, o que está por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo? Preste atenção agora. A única coisa que tem poder de acabar com o casamento é mas vocês não entenderam. Cristo morreu, eu vou ter que morrer, mostrando que eu venci a morte. E quando eu ressuscitar, ele pega a igreja, leva para o céu, e é o dia do matrimônio. Vocês não entenderam? Sabe o que Paulo está dizendo? A morte tem poder de acabar com o casamento do homem, mas a morte não tem poder de acabar
com o relacionamento do noivo com a noiva. Sabe por quê? Porque nós não vamos casar aqui. A terra é só o momento do noivado, e o casamento é quando ele descer no cavalo branco, em cima das nuvens. A igreja os mortos ressuscitam. Ele pega toda a igreja que foi salva, os que ficaram, leva para o céu e fala: é hoje o dia do casamento. Orabassuri. É hoje o dia do casamento. E quando chega esse dia, pastor, aonde é o casamento? No céu. Porque, pastor, já está preparado. A casa está preparada, os convidados estão preparados, e nada vai impedir o relacionamento entre a noiva e o noivo. Pode levantar potestade e principados, mas não vai impedir o relacionamento de Cristo com a igreja. Pode levantar perseguição, pode levantar tribulação, pode levantar fome, pode levantar principado, pode levantar potestade, mas não vai impedir o dia da igreja viver o dia do casamento. Termino. Sabe o que eu vim aqui esta noite dizer para a igreja? Acorda. Alabassúria. Eu só vim dizer para a igreja: o Espírito Santo de Deus está dizendo: chega de dormir. Pega a tua lâmpada enquanto há tempo. Não adianta ter lâmpada nas mãos, mas apagada. Deus está dizendo: acenda a tua lamparina, porque quando eu voltar, eu quero ver se você é o mesmo de quando começou. Você vai ter que estar com a lâmpada acesa no teu rosto, identificando quem sou eu, porque Ele te viu uma vez no começo do noivado, e agora Ele vai querer te reconhecer no dia do casamento, se você é a mesma noiva.